boa tarde, quero cumprimentá-las, saudá-los, agradecer o convite para aqui estar e dar os parabéns ao BPI, na pessoa da Ana Rosa Oliveira, à Média Livre, Correio da Manhã, também Jornal de Negócios, Ana Dias, à PwC. Uma palavra também para assemelhar uma IPSS, da qual nos podemos orgulhar e que faz um trabalho, no fundo, de inclusão, de aproveitamento de recursos, de sustentabilidade, mas não se esquece do outro, algo que é sempre positivo. O agradecimento pelo facto de estarmos nesta 13ª edição, neste Prémio Nacional, que já teve mais de 11.000 candidaturas nos últimos anos, e volto a insistir também naquilo que é o incentivo para se concorrer até 31 de outubro neste prémio, que ajuda a um objetivo, a percepção. E esse é um dos trabalhos que nós temos que fazer. Não há a percepção pública da importância da agricultura. E nos vários níveis que ela tem. Uma percepção que tem de se fazer, desde logo, na educação, na escola, e em muitos manuais escolares aparece ainda o agricultor quase de enxada na mão e como o poluidor. Uma percepção errada quando se apresenta o agricultor como aquele que é o vilão que contribui para as alterações climáticas, quando o que ele faz é um trabalho de sustentabilidade, de biodiversidade e, desde logo, a maior parte das empresas que existem são empresas que passam de pais para filhos, onde há uma transmissão de conhecimento, o que significa que são os primeiros a estarem interessados na sustentabilidade. Mas depois não há também a percepção que a agricultura, tal como aqui foi falado, e o agradecimento pelo facto de termos este prémio, e como eu tenho insistido tantas vezes, é gastronomia, é património, é investigação e inovação, é biodiversidade, é transformação, é modernidade, e não há esta percepção. E muitas vezes olha-se para o setor agroflorestal e diz que são 5%, 5,4% do PIB, 11% da população, esquecendo-se toda a dinâmica e todas as fileiras e toda a indústria que representa muito mais do que estes números que aqui referi. Depois há um outro objetivo, que também nos esquecemos sempre dele. Segurança alimentar, que muitas vezes as pessoas confundem com alimentos de qualidade. Eu tenho insistido nesta frase também. Segurança alimentar é, desde logo, comida no prato. E face a pandemias que podem surgir, face a guerras que nos teimam em não nos deixar esta autonomia estratégica da União Europeia que é necessária, e o contributo que temos de fazer é absolutamente essencial. E, desde logo, temos de contribuir todos para a diminuição do nosso déficit agroalimentar, que triplicou nos últimos 10 anos, tendo passado de cerca de 1.100 milhões de euros para mais de 3.300 milhões de euros. E a agricultura é também competitividade, é investigação e inovação. E depois um outro elemento absolutamente essencial, que é a coesão territorial, económica e social, que eu insisto sempre. E este objetivo de diminuirmos o déficit agroalimentar tem consequências em relação às quais nós estamos a trabalhar. Desde logo, aumentar o rendimento do agricultor. Na reprogramação do PEPAC, nós aumentámos enormemente o rendimento do agricultor, estava previsto cerca de 80 euros por hectare, passámos para mais de 126 euros por hectare. É injusto que o agricultor ganhe menos de 40% em relação às outras profissões. Isto também tem consequências negativas, como na atratividade. Nós somos os mais velhos na União Europeia, em termos da média da idade dos agricultores, mais de 64 anos. Temos aqui uma outra aposta, a renovação geracional, e por isso na reprogramação do PEPAC aumentámos enormemente o apoio nesta renovação. Um jovem que se venha a instalar em exclusividade terá 50.000 euros a fundo perdido e as candidaturas poderão ir a 400.000 euros. Este
É um compromisso porque as palavras têm que ter consequências. O Sr. Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, é um aliado nesta matéria. E quando se diz, e bem, que a agricultura é estratégica e estruturante, isto tem consequências em termos da ação e das ações que nós temos de desenvolver. E neste domínio, o trabalho que fizemos para dar previsibilidade e estabilidade aos agricultores é absolutamente essencial e tivemos uma atitude que há muito tempo não se via e aprovamos recentemente em Conselho de Ministros 300 milhões de euros, 60 milhões de euros por ano até 2029, para reforçar este rendimento ao agricultor. E depois a simplificação, porque o agricultor está sobrecarregado de exigências. Simplificação que fizemos, onde atingimos desde logo mais de 110 mil agricultores com menos de 10 hectares que não serão penalizados caso não cumpram a regra da condicionalidade. Ou algo que existia absolutamente injusto, que era um agricultor que era vítima de intempéries, não podia por causa das intempéries, cumprir as normas agroambientais e era penalizado por causa disso. Nenhum agricultor será penalizado se não conseguir cumprir as normas agroambientais por causa das intempéries. Flexibilizamos as regras para o pousio e para a rotação. Avançamos para custos simplificados, para pagamento contra fatura. E este é um trabalho que tem, obviamente, de prosseguir. Mas há aqui outras consequências. É que a agricultura e a política agrícola comum não pode financiar aquilo que compete aos outros fundos. A agricultura e o agricultor não pode estar a produzir elementos de qualidade e, ao mesmo tempo, a ter de ser ele a financiar aquilo que é, por exemplo, ou só ele, a biodiversidade. Nós há pouco tempo lançámos, e bem, um concurso para apoiar os apicultores de 20 milhões de euros. No entanto, essa obrigação também compete, por exemplo, ao Fundo Ambiental. E este recurso também tem de ser utilizado. Falámos de modernidade e de agricultura de precisão. Ela não existirá se não tivermos conectividade. E é uma conectividade que é essencial para o desenvolvimento rural. O que é que eu estou a dizer? Os fundos da política de coesão, os programas operacionais regionais, têm de levar internet aos territórios para precisamente nós podermos usar essa conectividade e conseguirmos ligarmos todos os dados e toda a informação. Depois há uma investigação que é necessária também para os resultados. E aqui lamento que se tenha esquecido, nomeadamente no PRR, aquilo que poderia ser uma investigação para as doenças que afetam a nossa pera-rocha com fogo bacteriano, as nossas vinhas, a castanha com o fungo. E devemos ter esta investigação que, aliás, deve ser feita à escala da União Europeia, e temos um programa para isso, o Horizonte Europa. Há também, e ainda bem que está aqui o BPI, nós, para além dos fundos da política agrícola comum, dos fundos da política de coesão, e aliás que há aqui uma informação, nós vamos alterar o acordo de parceria para que, por exemplo, o Compete 2030 possa apoiar a indústria de transformação acima dos 2 milhões de euros. E as taxas de cofinanciamento devem estar ajustadas, no fundo, também ao território, e os territórios que têm menos e que têm mais dificuldades são aqueles que devem ter as taxas de apoio maior. Já agora, os fundos da política de coesão têm um objetivo, é diminuir as assimetrias regionais, não é aumentar as assimetrias regionais. E por isso o elemento de coesão territorial, económica e social está sempre aqui colocado. Mas eu dizia-vos que a revisão do acordo de parceria é para avançar, mas nós, para além destes programas e fundos que garantimos, Política Agrícola Comum, PEPAC, PT 2030, PRR, que se esqueceu da agricultura, nós temos programas europeus como o Horizonte Europa, mas também outros como o InvestEU, que é um instrumento financeiro. E depois é importante também que a banca utilize e ajude a que aquilo que são as nossas mais-valias sejam
colocadas ao serviço da economia e do território. Um elemento importante e um espaço de crescimento é a agricultura. E nós temos aqui grandes e excelentes agricultores, excelentes instituições. Há uma coisa que eu sei, somos capazes. Somos capazes na agricultura, somos capazes na floresta. É evidente que temos que descomplicar. E descomplicar significa não se poder estar à espera de um licenciamento uma eternidade para fazer uma suinicultura, ou então, quando alguém até quer tratar os resíduos, de ser impedido de o fazer quando o que ele vai é melhorar. E, portanto, temos que utilizar este nosso potencial, não só na agricultura como na floresta. Uma floresta que também tem de ter rentabilidade, onde o mercado de carbono será uma oportunidade e onde o não investir tem um custo brutal, nomeadamente em termos dos incêndios. Já agora não nos podemos esquecer de uma outra vertente que tem andado muito esquecida, o mar. O mar é não só lazer e o litoral, é também investigação e inovação, é economia, e o que temos de possibilidade de crescer, por exemplo, na aquacultura, onde a União Europeia representa apenas 1% da aquacultura mundial. Não nos faltam recursos, não nos falta saber, não nos faltam também fundos. Há que utilizá-los bem, e somos todos importantes nesse objetivo. Os bancos, e o BPI tem dado também aí um enorme contributo, é também ele essencial. Espero que todo este montante, toda esta conjugação, esta coordenação signifique aquilo que eu tenho referido, que é um território mais competitivo, um território mais sustentável e mais coeso, no fundo, 3 pilares absolutamente essenciais. Mas há oportunidades que foram perdidas e que nós temos de recuperar e trabalhar, no fundo, também contra o tempo. Um dos grandes desafios que temos é a água. E nós temos colocado este tema em termos da agenda europeia. A água, e felizmente lançamos uma iniciativa que foi lançada pelo Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, Água que Une, para que se avance em termos nacionais, com um cronograma de investimentos a partir de 2025. Eu sei, e tenho dito, que aqui neste domínio, como noutros, perdemos recursos que estavam disponíveis no âmbito do PRR, tenho-o afirmado com lamento, estavam disponíveis até 31 de agosto de 2023 8.300 milhões de euros, que o Governo não quis, na vertente dos empréstimos, e que seriam cruciais para estes objetivos, e não era preciso este montante para o objetivo água. E nós vendemos o armazenamento de água, uma rede interligada de água, uma distribuição eficiente, de forma a que possamos ter um território não só sustentável, como também um território atrativo. E sei também que, infelizmente, há quem prefira o deserto ao desenvolvimento e que seja, por exemplo, contra o alteamento de barragens ou a construção de barragens que são absolutamente essenciais para a sustentabilidade, para a biodiversidade, para o território, para o combate às alterações climáticas. Nós estamos, obviamente, determinados. Há o objetivo de utilizarmos todos os recursos sem perder um cêntimo. No âmbito do PDR, temos um desafio que é concluí-lo até 2025. Nosso objetivo vai ser antecipar aquilo que era o PDR para nos virarmos fortemente para o PEPAC, não perder um cêntimo de fundos europeus, que, no entanto, tem que ter um outro objetivo, não é só perder os recursos. Eu costumo dizer que gastar não é investir. E isto significa que nós também temos de investir bem, ou investir também, se quisermos, não é gastar a 100%. Nós temos que utilizar bem os recursos que temos à nossa disposição. Isso implica um trabalho conjunto que nós estamos a realizar nos mais diversos domínios.
a acelerar todos os fundos e temos estratégia, temos objetivos, alguns deles que aqui acabei de enunciar. Contamos com todos para este Portugal mais forte, porque é um Portugal capaz. Muito obrigado.